Este é o episódio 215 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, não monogamia, onde se fala sobre formas alternativas de organizarmos os nossos relacionamentos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, mais uma conversa com uma convidada. Esta semana eu e a Mia tivemos o prazer de estar à conversa com a Marcela Aroeira, que é psicóloga, terapeuta e tem aqui um grande interesse e um forte conhecimento na área da não monogamia. E claro que este foi o tema central de toda a nossa conversa. Procuramos explorar, através de questões e utilizando curiosidade, o que é a monogamia, que vivências podemos ter dentro da monogamia e como é que a maior parte das pessoas se relaciona com esta forma alternativa de organizarmos os nossos relacionamentos amorosos. É uma conversa bem interessante, é uma conversa que em alguns momentos pode desafiar as tuas concepções sobre o que é um relacionamento romântico e acho que podes retirar muitas aprendizagens, muitos insights desta conversa que nós mantivemos com a Marcela. Também te proponho que olhes para o tema desta conversa como uma metáfora para muitas outras coisas na nossa vida, porque há muitas áreas da nossa vida que têm uma determinada organização ou têm um determinado conjunto de crenças associadas sobre o que é que está certo, o que é que está errado e como é que as coisas deveriam ser e que nós não chegamos a revisitar com um sentido crítico. Simplesmente aceitamos que é assim porque sempre foi assim ou porque me disseram que era assim. E esta conversa vai nos ajudar certamente a olhar com mais possibilidade e com mais liberdade para esta área tão importante dos relacionamentos, mas pode-nos ajudar também a olhar com mais possibilidade e com mais liberdade para tantas outras coisas na nossa vida. Espero que gostes, já sabes, ficas à vontade para colocar questões a mim e à Mia e se quiseres também diretamente à Marcela, seguindo a página do projeto que ela tem nas redes sociais, no Instagram, Amores Plurais, onde podes encontrar muita informação sobre o tema da não monogamia e explora isto como tantas outras coisas no desenvolvimento pessoal, sempre com uma orientação bem clara que nós temos aqui no podcast, a orientação para a vida mágica. Sem mais demoras, aí vamos nós à conversa com a Marcela Aroeira. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspiração para uma Vida Mágica e, como já sabem, hoje eu e a Mia estamos à conversa com a Marcela Aroeira, que eu vou pedir dentro de uns instantes à Marcela para ela nos falar um bocadinho sobre si, a sua formação e como é que chegou até ao interesse grande, também profissional, na não monogamia, que é aquilo de que nós queremos falar bastante ao longo do episódio de hoje, sabendo que os nossos episódios e conversas sobre relacionamentos, sobre sexualidade, costumam ser os episódios mais ouvidos e partilhados do podcast. Eu acho que temos aqui um tema que se pode tornar bastante interessante e que nos ajuda a todos a criar uma maior compreensão sobre as múltiplas possibilidades que estão à nossa disposição quando queremos ter relações amorosas entre adultos. Olá, Marcela, bem-vinda. Olá, Pedro, olá, Uhum. Mia. Olá, Obrigada pelo Marcela. Sim. convite. E olá, Mia. Olá, Pedro. Nós hoje estamos à distância e, portanto, é muito bom ver-te também, aqui, por uns instantes. Sim. Bom. Marcela, então, como eu já sugeri antes, vou-te pedir que nos faças aqui um pequenino enquadramento de como é que tu chegaste até aqui, até aquilo que tu fazes hoje e se nos quiseres também depois, acho que durante a conversa vamos poder explorar um bocadinho o teu projeto dos Amores Plurais. Pode ser? Pode, claro. Bom, tudo começou com uma experiência pessoal mesmo, né, que eu tive com a não monogamia. Eu ainda estava no Brasil, né, eu vim para Portugal em 2016 para fazer o meu mestrado em psicologia clínica e por estar vivenciando a não monogamia na minha vida, né, experienciando isso, eu quis falar sobre esse tema no meu mestrado, no meu projeto de mestrado. E a partir de então, assim,
por esse tema despertar muitas curiosidades, né, e por eu querer me entender mais também nessa nova realidade, eu quis aprofundar os meus estudos sobre o tema, e isso me levou a criar o Amores Plurais, baseado no meu mestrado, que tinha a ver também com empoderamento feminino, em relações não monogâmicas e tal. E que acabou que eu não defendi, mas isso é uma outra história. Mas, e aí foi isso. Em 2018 eu criei o Amores Plurais e comecei a escrever sobre o tema, a escrever conteúdos, a me especializar de alguma forma nesse tema, partindo da informação que eu tive de que não tinham muitos profissionais da área de psicologia especializados para lidar com esse tema, né? Assim, que conseguissem entender, compreender, né, melhor, né, como que é essa vivência, essa experiência. Então, foi por aí. Uhum. Oh, Marcela, profissionais e não profissionais, não é? Porque há poucas pessoas a falar abertamente sobre a não monogamia. Para quem nos está a ouvir e pela primeira vez está a ouvir esta expressão não monogamia, como é que tu nos ajudarias a fazer assim uma definição introdutória que possamos usar ao longo da conversa? Quando falamos em não monogamia, estamos a falar de quê? Tá. Bom, não monogamia é, primeiro de tudo, uma fuga da norma, né? Uma fuga da regra da monogamia, né? Ou seja, e até que eu aproveito para esclarecer um conceito que muita gente acha que não monogamia é poligamia, né? Então, Uhum, na verdade, não. Na verdade, a monogamia e a poligamia estão do mesmo lado da moeda e a uhum, não monogamia está do outro. uhum, Porque a não monogamia implica em relações que, que nós podemos escolher a forma como nós queremos fazer esses acordos, né? Fazer os acordos relacionais, como que a gente quer estruturar, independentemente de uma norma, de uma regra social que diz que nós devemos, né, seguir por um caminho só. Porque, e eu digo isso, né? Muita gente fala, ah, não, mas eu nunca fui obrigado a ser monogâmico e tal. Mas aí eu peço para as pessoas pensarem, né? Tipo, uhum, em algum momento alguém já falou assim, olha, você pode ser monogâmico, mas você também não precisa ser, né? uhum, Isso nunca foi dito, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar em não monogamia até vivenciar isso na prática, né? Então é isso, assim, de uma forma bem ampla, bem geral, a não monogamia é uma fuga dessa norma social que é a monogamia. Se calhar até podemos fazer uma comparação um bocadinho, se calhar comparação um bocado estúpida, mas um bocado lembra-me quando as pessoas questionam o vegetarianismo. Porquê que escolheste ser vegetariano? E muitas vezes o que eu faço a pergunta da volta é mas porque eu escolhi isso, mas por outro lado tu não escolheste ser não vegetariano, tal como muitas pessoas não escolhem não escolhem propriamente ser monógamas, não é? É só seguir a norma, é isso que quer dizer um bocadinho. Isso. E sem ter. A gente nunca questionou isso, né? Por que a Exato. monogamia existe, né? Por que a gente só pode estar com uma pessoa de cada vez, né? E aí tem toda uma visão mais ampliada disso, né, que tem a ver com a estrutura social, que tem a ver com política, que tem a ver com, né, aí vai aumentando. A gente começa, acho que o primeiro contato com a não monogamia geralmente é por vivências é, sexuais ou afetivas, né, que nos levam a pensar, mas peraí, eu estou gostando de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, então, na verdade, se calhar tem alguma coisa aí que pode ser diferente do que eu sabia, né, como as relações dela. Mas a gente vai aprofundando os estudos e vai vendo que, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, né, uhum, que a origem da monogamia tem uma perspectiva histórica, né, muito mais complexa, muito mais ampla, que aí a gente vai entrando depois e descobrindo mais caminhos por aí.
Uhum. Oh, Marcela, eu há algum tempo, há uns anos, li o Sex at Dawn e eu não é, que tenho uma visão antropológica da não monogamia e uma das coisas que me ficou assim muito clara com a exposição que é feita nesse livro é que talvez a não monogamia seja a forma mais natural de organização de relações entre adultos, não é? Pois é, porque, na verdade, para quem que era a monogamia, né? Para quem que a Uhum, monogamia foi criada? A monogamia ela foi criada para um controle reprodutivo das mulheres, né? uhum, Para que uma linhagem para que a herança, né, que era passada uhum, de, né, sim, propriedade privada, né, até antes disso, né, é uma forma de assegurar, né, que, essa, que essas heranças seriam passadas para o filho legítimo. E como é que assegura que a mulher só iria ter um filho com aquele homem, né? uhum, Colocando ela em sim. casa, né? Prendendo ela em casa e só nos trabalhos domésticos, né? Então, É uma questão muito do fórum da economia, não é? Que é a partir do momento em que existe posse, não é? A partir do momento em que eu individualmente tenho uma posse, a posse já não é da tribo, já não é de todos, é minha, então eu quero ter a certeza que transmito as minhas posses, que trabalhei muito durante a vida inteira para acumular, transmito aos meus filhos, não é? E na fase pré-testes de DNA, só, só havia uma forma de assegurar isto, que era garantir que, olha, agora nós os dois só temos relações um com o outro, não é? pois é. Mas na verdade, na prática, não era isso que acontecia, né? Na verdade, só as Não. mulheres que Era, era, é- nunca foram monogâmicas, na verdade. era um acordo que só funcionava para um lado. Marcela, mas aliás, tu estás a dizer que não é, os homens, assim de uma forma geral, nunca foram monogâmicos, mas mesmo embora a esmagadora maioria das pessoas se identifique com a monogamia, talvez como tu propuseste, porque também nunca equacionaram outras possibilidades, mas isso não quer dizer que as suas práticas sejam verdadeiramente monogâmicas, não é? Porque se eu estou numa relação dita monogâmica exclusiva, mas depois se me envolvo com outra pessoa ou se tenho uma amante, eu na prática não estou a ser nada monogâmico, pois não? E aí vem a hipocrisia, né, da nossa Sim. sociedade, porque na Uhum, prática muitas pessoas já não são monogâmicas, né? uhum, Mas aí não tem uma ética envolvida, né? uhum, As pessoas se relacionam com outras pessoas, mas não são honestas naquela relação que ela tá, né? uhum. E aí o questionamento da não monogamia é justamente esse, né? Por que não ser honesta com as pessoas que você diz amar, né? Por que não abrir o jogo e falar, olha, eu quero me envolver com outras pessoas, né? Eu tenho interesse. E é uma coisa tão óbvia, né? Que a gente tem interesse por outras pessoas para além daquelas que a gente se relaciona, né? Assim, Uhum, se for pensar num casal, né? uhum, Entre um homem e uma mulher, né? Ou dois homens ou duas mulheres, né? A gente, né, qual que é a probabilidade da gente gostar de uma pessoa só na vida, né? uhum, Então, não faz muito sentido, né? Quando a gente começa a pensar nisso, a monogamia vai sendo quebrada de diversas formas, assim. uhum. Mas como tu propuseste há pouco, não é? A não monogamia é um questionar da norma. Enquanto que esta prática não monogâmica de tenho uma relação com outra pessoa, posso estar casado ou tenho uma relação estável com outra pessoa e depois tenho outras relações escondidas ou interesso-me por outras pessoas, mas como não sei muito bem como lidar com isto, não conta a ninguém. Ou seja, no fundo estou a ter uma prática interna que é não monogâmica, só que não estou a questionar a norma. E eu acho que isto agora já sou eu a partilhar com os meus pensamentos, que às vezes é mais fácil para a sociedade aceitar a pessoa que tem uma amante e que mente e engana, do que ser confrontado com alguém que de forma aberta quer questionar a norma e dizer eu quero ter várias relações ou quero ter essa possibilidade e num ambiente onde todas as pessoas sabem aquilo que está a acontecer, né? Uhum, exatamente. Pois é. Na verdade, essas pessoas, elas nem podem ser chamadas de não monogâmicas, na verdade, Uhum. porque Certo. a não monogamia implica nesse questionamento, né? Se você está vivenciando
traições dentro de um relacionamento, a traição por si só é um conceito monogâmico, Certo, é um certo. conceito da monogamia, porque nas relações não monogâmicas existem os acordos, existem os combinados, né, que podem Uhum, ser feitos, mas são combinados que não influenciam na sua autonomia sexual e na uhum, autonomia do seu próprio corpo e desejo, porque é isso, né? A monogamia implica em você controlar o corpo do outro, né? uhum. Não o seu. Sim. Então, né, uma coisa que a gente tem que pensar em quais dinâmicas realmente são não monogâmicas, né? Uhum. Marcelo, porquê é que tu achas que as pessoas têm tanta dificuldade? Eu acho isto curioso, isto que o Pedro partilhou e que partilhaste agora, não é? Que parece que é mais fácil aceitar algo que inclui mentira não é, de escondermos quem realmente somos ou aquilo que queremos viver, ou alguém que assume isso abertamente que quer, não é? Porque no fundo é contra os nossos valores ao mesmo tempo, só que como estamos a falar aqui no âmbito de intimidade, parece que a desonestidade vale mais do que a total abertura. Não sei se vale mais a expressão certa, mas percebes onde quero chegar? Sim, sim, mas eu acho que assim, não, muitas pessoas podem, acho que têm vontade de assumir isso na real, assim, mas nós somos tão reprimidos emocionalmente, né? Nós não aprendemos a lidar, né, com as nossas emoções, com aquilo. A gente nem sabe direito, né, o que que a gente sente, o que que muitas pessoas nunca tiveram esse contato consigo mesmas, né? Então, a não monogamia, inclusive, ela vem para questionar a sua relação com você mesmo, né? Antes da relação com o outro, qual relação que você estabelece com você mesmo, né? Vem vários questionamentos de amor próprio, de segurança, de autoestima, autocuidado, né? Que a gente que precisa ser trabalhado, né? Que precisa e é assim, a não monogamia ela joga na cara as suas fraquezas, as suas fragilidades, te joga, olha, isso tudo que você escondeu debaixo do tapete durante anos nessa relação monogâmica que você estava, agora tá aí na sua cara, lide com isso, né? E é muito difícil, né? É muito difícil você se deparar com isso sem ter nenhum preparo emocional, né? Muita, né? E volta até em terapias, né? Quantas pessoas fazem terapias? Agora está sendo um pouco mais desmistificado, né? Que psicoterapia não é só para doido, psicoterapia, né? Para você se melhorar como pessoa também. Mas é isso, né? Acho que mexe ali com raízes muito profundas. Então, acho que muitas pessoas querem, né? Assim, eu acredito que muitas querem dar esse passo, mas aí tem várias outras camadas ali por baixo que ainda precisam ser desprendidas. Então, é um trabalho assim, desconstrução extrema. Precisa ter muita coragem, né? Requer muita coragem. Eu às vezes digo, né, eu trabalho muito na área parentalidade e da parentalidade consciente em particular, digo que é muito mais sobre desaprender do que aprender. E aqui é um Exatamente. bocadinho parecido, não é? Que é desaprendermos tanto que nós aprendemos sobre o que isso é que uma suposta relação aceite, para equacionarmos o que realmente faz sentido para nós. E isso pode ser uma coisa ou outra, pode ser uma pessoa ou pode ser várias, não é? Acho que isso também é importante nestas conversas, é que isto que tu falas não é que tu tens que ter vários parceiros, não é? Uhum. Pois é, e isso acho que é essencial que as pessoas aprendam, né? Que não se trata de você ser obrigada a ficar com várias pessoas, né? Você ter essa possibilidade, né? Eu, por exemplo, eu sou casada há 9 anos com a mesma pessoa e me descobri não monogâmica num relacionamento com meu companheiro. Mas é isso, assim, atualmente eu tenho um filho que tem 1 ano e 7 meses e ele precisa muito de mim, né? Ele demanda muita atenção e muita, né? E eu não me sinto, nesse momento, disponível nem emocionalmente, nem fisicamente para estar com outras pessoas, para além desses relacionamentos que eu estou gerindo agora, né? Que é com meu companheiro, meu filho e comigo mesma. Eu estou me conhecendo e me reconhecendo como uma nova mulher também, né? Depois de ser mãe. Então, é isso, assim, é a possibilidade, não é uma obrigação.
Deixa-me fazer aqui uma provocação. Quando eu tenho conversas, quando estou a ter uma conversa com um cliente de coaching, por exemplo, onde estamos a falar dos relacionamentos e onde há assim um acesso a algo que se poderia chamar de não monogamia, não é? O cliente começa a pensar, a sonhar, a dizer, não, o que eu realmente queria era, e começa a conceber uma solução que é, pela sua natureza, não monogâmica. Não é? A pergunta de coaching típica, quando alguém começa a dizer, eu acho que queria isto, a pergunta típica é depois o conduzir para a ação, então qual é que é o primeiro passo que podes dar? E nesse momento, estando eu a falar com um homem ou com uma mulher, tipicamente as pessoas dizem a mesma coisa, dizem, não, mas, Pedro, eu até poderia lidar com isto, mas o meu marido ou a minha mulher nunca conseguiria lidar com isto, nunca estaria interessado nisto. E então nunca é dado esse passo. Também é isso que as pessoas te dizem? Sim, isso acontece Sim. bastante. É. Aparece muito, né, assim, Hum. no consultório, muita gente chega e diz isso, né, eu quero muito vivenciar isso, mas a outra pessoa não consegue, e aí coloca um obstáculo, né, porque muita gente acha que as pessoas não monogâmicas são muito evoluídas, né, Hum. e na verdade não tem nada disso, né, não é uma coisa de outro mundo, é simplesmente você se colocar disponível a lidar com os riscos, né, a lidar com as suas vulnerabilidades, né, com seus sentimentos, colocar as coisas na mesa, né, e se sentir disposto a olhar para aquilo, né, mas, claro, não é fácil, mas se quer seguir esse caminho, né, e infelizmente acaba que quando a não monogamia parte de um casal e um quer e o outro não quer, né, muitas vezes vai cada um para um lado, porque quem quer viver a não monogamia geralmente tem um impulso muito forte, né, de querer realmente se desprender dessas amarras né, e vivenciar, né, buscar isso né, por outros caminhos e tal. Se a outra pessoa não quer, acaba que, né, às vezes o relacionamento termina, cada um vai para um lado. O que eu acho que tu estavas a dizer também aí, Pedro, é que em muitos casos destes que relataste, essa pessoa nem sequer falou com o parceiro ou a parceira sobre o assunto. Tipo, assume, sem sequer ter Sim, conversado, que essa pessoa não, Sim. que a pessoa não. É um bocadinho como as fantasias sexuais, não é? As pessoas também as têm, mas depois não as partilham com o parceiro porque acham, não, ele não vai gostar ou ela não vai achar piada. Ou ele vai-me julgar. Exato. Sendo que às vezes acho que também há aí um medo, que nem sempre é um medo muito consciente, mas se por um lado eu tenho medo que vou falar com a minha parceira, vou-lhe dizer, falar sobre a minha vontade de estar com outras pessoas, e ela vai ficar muito zangada, vai-me julgar e vai se afastar. E, mas também há o medo contrário, que é, e se ela fica extremamente interessada e diz, pois eu também tenho muita vontade de estar com outros homens, não é? Como é que eu depois a seguir lido com isso? pois Porque é. a não monogamia é uma, como é que se diz? É uma rua com dois sentidos, é uma avenida com dois sentidos, não é? E pode ser, imagino que para muitas pessoas o ciúme seja uma coisa que aparece muito associada à ideia, à possibilidade da não monogamia. Tu também tens essa experiência, Marcela, quando falas com pessoas sobre este tema, que o ciúme aparece logo assim como uma energia forte. Pois é, na verdade, é, pode aparecer como uma coisa forte, mas pode ser o contrário, pode ser que amenize, como foi o Uhum, meu caso, por exemplo. Eu era uma pessoa uhum, extremamente ciumenta, eu era muito ciumenta mesmo, né? Então, e a não monogamia me trouxe tranquilidade, eu, uhum, por incrível que pareça, porque a minha insegurança em particular, porque o ciúme pode estar ligado a várias coisas, né? Para cada pessoa vai ter um sentido diferente, mas no meu caso, por exemplo, eu sentia ciúmes por causa da possibilidade da pessoa estar comigo, mas sem ela querer mais, assim, né? Eu não tinha segurança de que a pessoa queria estar comigo porque ela queria mesmo, né? Ela estaria comigo por causa de um contrato, por causa de um acordo, né? Era o medo disso mudar em algum momento e eu não ficar sabendo. Com a não monogamia, isso passou a não fazer mais sentido, porque eu sabia que as pessoas que estavam comigo estavam simplesmente porque elas queriam estar.
elas não eram obrigadas a nada, e não tinha nenhuma restrição quanto a ficar com outras pessoas, né. Mas aquilo que você estava falando antes, eu só queria comentar é o mais difícil, né, o mais desafiante é lidar com o desejo do outro, né. Uhum. Lidar com o próprio desejo é fácil, né, eu me interessar por pessoas e querer ficar com outras pessoas é a parte linda, né, a parte que estimula que a gente queira viver a monogamia. Agora, lidar com o desejo do outro por outras pessoas, aí que fica muito Mas, difícil. achas que isso é por causa do significado que eu dou? O que é que significa para mim a pessoa com quem eu tenho uma relação manifestar desejo por outras pessoas e até depois fazer alguma coisa em relação a esse desejo, não é? Materializá-lo ou ter experiências físicas. O que é que isso significa em relação a mim? É essa a pergunta que eu faço e que me torna tão insegura. Isto é eu achar que o facto do outro ter relações com terceiros quer dizer alguma coisa sobre mim, não é? Porque no velho paradigma monogâmico, não é? Naquele paradigma da alma gêmea e do amor eterno, e que o amor verdadeiro é só se tem por uma pessoa, não é? Uhum. Então, se o outro se interessa por terceiros, então abalou todas estas estruturas de amor e exclusividade, e de repente eu sinto menos importante. É isso, é esse significado que entra aqui no meio e torna isto tudo difícil. Sim, sim, eu acho que Hum, isso é uma das principais coisas que uhum, entram na equação, né, porque nós vivemos o paradigma da escassez, né, de que uhum, se como se o relacionamento fosse uma torta de chocolate, que se você tirar um pedaço, vai sobrar menos para você, né, que se eu gostar demais de outras pessoas, então eu vou ter menos disponibilidade, menos tempo, menos tudo, né. uhum, Mas na verdade é o contrário, quando se trata de sentimentos, quanto mais você sente, mais você sente, né. uhum, Não pode ser foi uma eu até li um texto sobre isso para o mestrado que que falava justamente que esse é um conceito da administração, da economia, e que a gente aplicou às relações, mas as relações funcionam numa dinâmica completamente diferente, uhum, né, e ela precisa ser avaliada nessa, né, numa outra perspectiva, numa outra configuração. Mas é isso, a gente está acostumado a lidar com esse mito do amor romântico, uhum, que não, se gosta de outra pessoa, não gosta de verdade de mim, se não sente ciúme é porque não me ama, né, são todas essas, a gente é inundado por várias coisas que nos deixam inseguros, né, que faz com que a gente ache que vai perder a qualquer momento, e eu acho que é isso, acho que o medo da perda, o medo do abandono, né, eu acho que são coisas aí que influenciam muito, né, Estava aqui a ouvir-te a falar, Marcela, lembro-me do receio que eu ouço muitas pessoas, e eu própria senti isso, quando temos um filho, tu tens um filho, nós temos três, e quando engravidamos com o segundo, e nós começamos a questionar como é que vai ser possível eu amar outra criança tal como eu amo esta primeira criança, não é? Será que uhum. isso não pode ser possível, porque o meu amor por esta criança é tão grande, como é que eu vou ter amor o suficiente para mais uma? Quando vem a segunda criança, nós descobrimos que não só temos tanto amor por esta criança nova, como temos ainda mais por aquela criança que já estava cá, não é? Portanto, o amor mais um não é dois, é mais do que dois. Oh, Mia, mas o irmão mais velho é que lida muitas vezes também com este medo, não é? Que é agora os meus pais decidiram ter outro filho, não é? Há ali um momento de adaptação, até porque a criança também não tem às vezes capacidade cognitiva para ter um entendimento sobre o que é que quer dizer a chegada de um irmão. Né? E às vezes pode dizer, "Pá, os meus pais, eu não sou suficiente para os meus pais, por isso é que eles foram ter mais um bebê. Né? E o bebê agora vai comer um bocado da torta de chocolate, agora sobrou menos para mim. Né? Pois Mas é. depois com o tempo descobre que a realidade, a vivência emocional é diferente. Né? Uhum. Pois é, assim, o medo da perda, o medo do Hum, abandono, né, o hum, ciúme, ele é hum, instintivo, é um modo de sim. sobrevivência, né, assim, Uhum, a criança sente ciúmes, né, e é uma emoção, né, natural. Agora, a diferença, o que faz toda a diferença é como os pais lidam, né, com essa emoção da criança, e quanto mais você mostra para ela: "Olha, você continua sendo amado mesmo a gente tendo outro filho", né, que faz toda a diferença.
E justamente isso que a Mia falou, né? Acho que esse é o melhor exemplo. Por que com os filhos a gente consegue amar mais de um filho ao mesmo tempo e com outros amores na nossa vida, por que é diferente? Né? Por Uhum. que a gente consegue amar mais de um amigo? Por que na vida, né, que envolve sexo, porque é a única coisa que muda, né, é diferente? E isso tem muita contribuição desse mito do amor romântico, né, de que as relações afetivos sexuais elas são mais importantes do que as outras, inclusive, né? Elas têm uma hierarquia, né, própria e a gente acaba vivendo em função dela, inclusive, né? E aí muda toda essa dinâmica dos relacionamentos. Mas pegar esse exemplo dos irmãos, eu acho que é isso, Uhum. você sente, né? Você sente que você é capaz de amar mais de um Uhum. filho ao mesmo tempo. Uhum. Este mito do amor romântico é um mito que ele é tão forte que hoje em dia já não se faz tanto isso, mas houve uma altura em que se morria por amor, não era? De desgosto amoroso. É, assim, que é morrer em nome de uma concepção. Eu sei que para algumas pessoas isto pode parecer um bocadinho duro, não é? Não, a pessoa tem um desgosto amoroso, sim, mas o amor em si é uma construção, não é? E se nós tivermos crenças muito enraizadas de que o amor é uma coisa que se sente só por uma pessoa, por exemplo, não é? Depois podemos experimentar muita confusão quando a nossa vivência interna é diferente, não é? Eu penso nisso, eu já acompanhei algumas situações trabalhando com clientes, por exemplo, de alguém que acreditando muito na normativa heterossexual, começa a ter experiências internas que não consegue encaixar nessa norma, não é? Começa a sentir alguma coisa por uma pessoa do mesmo género, por exemplo. E a pessoa pode sofrer imenso, porque se sente desadequada em relação à norma que ela própria incorporou, só que ela incorporou-a sem saber que o estava a fazer, não é? Ela simplesmente aceitou. E talvez aconteça aqui algo parecido também com a monogamia, não é? Eu lembro-me de ser pequeno e via televisão ou lia livros e a maior parte das histórias continham o mito da monogamia, não é? A ideia de que um dia eu ia encontrar a princesa ou ia encontrar o príncipe e depois íamos viver felizes para sempre e qualquer coisa fora disto, não estava a correr bem. Não me lembro de ter lido muitas histórias onde o príncipe acabava com duas princesas. Ou a princesa com dois príncipes. Pois é. Sim, sim, ou dois príncipes com duas princesas. Não me lembro de muitas histórias destas, não é? E, mas existe um medo muito grande. Agora, se calhar, estou a saltar aqui um bocadinho no tema, mas isto é uma coisa que me interessa e aqui a opinião da minha também é muito importante. Que é, existe um medo muito grande, mesmo que alguém diga, ok, eu até consigo aceitar que algumas pessoas tenham vivências não monogâmicas e pá, são adultos, fazem o que quiserem. Mas perturba-me um pouco. Agora vou começar a falar disto com as crianças. Agora as crianças vão ter acesso a histórias onde há vivências não monogâmicas. Isto vai aparecer nas séries de televisão. De repente isto parece muito assustador. O que é que estamos aqui a criar? Pois é, na verdade, seria ótimo que as crianças tivessem acesso a essa nova narrativa, né? Porque justamente as crianças elas não têm esses preconceitos, né? As crianças elas são, inclusive, em relação à homossexualidade, em relação a pessoas trans, não binárias, as crianças não têm esse julgamento moral que a gente tem, né? Porque isso está enraizado na nossa cultura e as crianças elas vão absorver aquilo que os pais passaram, né? Uhum. E se a gente levar, pelo contrário, né? Assim, quando nós falamos a verdade com as crianças, quando nós expomos para elas, né, as nossas verdades e o que faz sentido para a gente e explica aquilo, as crianças elas entendem perfeitamente. Uhum. O problema não são as crianças, o problema são os adultos que lidam com as crianças, né? No fundo, estás a dar a resposta que se sempre dá nestas questões, não é? Seja sobre a homossexualidade, ou seja sobre a morte, ou seja sobre seja que for que vamos falar com as crianças, que no fundo como se dizem, não é? Os fantasmas estão na nossa própria cabeça, não é? Ou colocá-las também na cabeça da criança ou não, ou criar uma outra, ou falar em possibilidades. Eu gosto desta palavra que tu utilizaste antes, não é? Que
que aqui é uma questão de possibilidades e estamos também a falar de possibilidades saudáveis e éticas, né? Então, e você falou da morte, né? Eu lembrei de uma historinha que eu achei muito legal, que eu li num livro de uma médica contando a história de o pai que estava com medo de contar para o filho, para a filha, que a avó tinha morrido. Ela tinha uma ligação muito forte com a avó e tal. E aí o pai começou a falar para a filha: Olha, filha, a vovó, sabe que ela fez uma viagem muito grande, sabe? E ela vai demorar, né, nessa viagem. Foi uma viagem muito longa. Começou a contar uma história, né? Inventar uma história para explicar a morte para a filha. E aí a filha chegou pro pai e falou: Papai, desculpa te falar isso, mas a vovó morreu. Ela já sabia que a vovó não tá mais aqui. Eu fui lá visitar ela e ela não tá mais aqui. Ela partiu mesmo. E eu sei que eu não vou ver ela mais. Ou seja, a criança lidou, né, de uma forma super natural com a morte. E a gente tem muito receio, né, de como que isso vai afetar, de como. Mas o que afeta é, é esse não dizer, né? Não o adulto falar para a criança: fala que eu não tô, né? Fala quando né, o adulto falar, né? Mente por mim, né? As coisas que a gente ensina são isso, né? É pelo exemplo mesmo. Eu estava-me a lembrar agora de um episódio há muitos anos. A nossa filha mais velha tinha, acho que tinha para aí 4 anos ou menos até, não sei se o segundo já tinha nascido, mas lembro-me que estávamos sentados, lembro-me tão bem deste cenário. Estávamos dentro do carro, ela estava na cadinha atrás, tínhamos acabado de entrar na garagem e ela estava-me a falar de 2 rapazes lá na escolinha onde ela andava. E ela disse-me assim com alguma angústia, ela disse: Mamãe, eu não sei quem é que eu gosto mais, eu não sei quem é que eu vou escolher. E estava-me a lembrar disso, como isto este tipo de perguntas ou estes tipos de afirmações que os nossos filhos fazem, a forma como nós lidamos com eles e a resposta que nós damos é muito determinante para depois as crianças que eles vão criar em relação a isso. Eu naquela altura te disse: olha, tu não precisas, agora não precisas de escolher, não é? Foi a minha resposta, mas isto podia ter sido uma boa oportunidade para falar mais também sobre estes temas, não é? Uhum. Eu inclusive, eu tenho vontade, assim, mais para frente, fazer um livro infantil, alguma coisa assim, para explicar para as crianças a não monogamia, porque eu acho que é isso, né? Se começa bem antes, né? Quando eles ainda são pequenininhos, fica muito mais fácil de entender as coisas, entender, né? Tudo isso. E a gente às vezes menospreza, né? Assim, a inteligência da criança, às vezes a gente não leva tanto em consideração. Sabem que eu acho curioso que um dos grandes princípios que está presente na maior parte das correntes de desenvolvimento pessoal é o princípio da flexibilidade, né? Que é esta ideia muito simples que, perante uma determinada circunstância ou desafio, quanto mais possibilidades eu tiver ao meu dispor, maior a probabilidade de eu conseguir ultrapassar o desafio, porque uma dessas possibilidades vai ser aquela que vai me permitir maximizar o meu resultado, não é? Até há um velho princípio da cibernética, do estudo dos sistemas, que diz que a parte mais flexível do sistema tende a dominar o sistema. E depois, em coisas tão importantes como os relacionamentos, tão importantes como a sexualidade, tão importantes como lá, a escolha de uma profissão, de repente, em vez de abrirmos possibilidades às crianças, começamos a fechá-las, não é? Começamos desde pequeno a tratar o rapaz sempre por campeão e a dizer que ele vai ser médico e sempre a fazer-lhe a pergunta de quem é a menina de que ele gosta, não é? E sem percebermos que com estas perguntas sistemáticas nós estamos a fechar o leque de possibilidades e estamos a vender a ideia de que há aqui um conjunto de coisas que tu tens que ser e viver para poderes ser um bom menino, uma boa menina, não é? Ou para poderes ter sucesso ou para poderes ser feliz. E eu estava agora aqui a ouvir-vos e estava aqui a ter este insight que há áreas de atividade, como nos negócios, nas empresas, onde nós vamos muito em busca da flexibilidade, que é eu quero treinar as pessoas para elas conseguirem responder às circunstâncias com mais possibilidades à sua disposição, não é? Passamos o ano 2020 aqui por causa da pandemia, passamos o ano inteiro a falar sobre isto, tens de ser flexível para lidar com as coisas, e depois chegamos a uma coisa tão importante como os relacionamentos amorosos e dizemos, não,
Só há uma forma certa de viver isto, tens que encontrar uma pessoa, e eu acho que é isso que faz com que muitas pessoas, depois, a única forma que têm de lidar com as coisas que sentem é entrar naquela monogamia em sequência, não é? Em série, não é? Que é, tem uma relação, acaba para ter outra, acaba para ter outra, acaba para ter outra, não é? E cada vez mais a gente vê, né, que os casamentos não estão durando muito tempo, Uhum, né, as pessoas já estão se incomodando, né, muito uhum, com esse tipo, já não está dando certo, a monogamia já não está dando certo há um tempo, né. E é isso. Ah, e uma outra coisa que eu acho importante dizer, né, só para realçar a questão da possibilidade, né, que muita gente fala assim: "Ah, mas e se eu quiser ficar com uma pessoa só? Porque, né, quando eu tô apaixonada, né, eu não tenho vontade de ficar com mais ninguém e tal". Mas sim, você é livre para ficar só com aquela pessoa, né, se você quiser, ou você sozinho, ou sozinho. Pois é, sim, é. a exclusividade ela não. Você pode ser exclusivo dentro da não monogamia, né? Se você quiser. Então, se eu quiser agora, né? Igual no momento, eu estou com uma pessoa só, eu estou, mas é porque eu quero, não tem nada que outras pessoas não estão controlando né, o meu corpo e o meu desejo. Sou eu mesma que estou escolhendo aquilo. E é uma escolha consciente, né? Eu sei que eu tenho outras possibilidades, mas no momento eu escolho ficar aqui, né, me conhecer mais, né, entrar no meu processo terapêutico e me desenvolver enquanto pessoa, e é isso. Exclusividade por opção, em vez de exclusividade por imposição. É. Exatamente. Lá Porque, está, é a escolha, sim. pois é, porque a monogamia ela implica em relações de poder, né, Uhum. hierarquia, e geralmente, né, a gente estava tocando aí na questão do gênero, geralmente os homens, né, com um poder superior, né, não é à toa que tem tanta violência doméstica, né, em relações. Né? Não é à toa que tantas mulheres morrem por ciúmes, né? Então, implica muito isso, né? A violência está diretamente implicada nessas relações de poder também, né? Tipo, o homem achar que é dono de uma mulher e de que pode fazer com a vida dela o que ele quiser, que ele tem o direito, né, de fazer isso. E isso para mim, Marcela, começa até na relação que temos com as crianças, não é? Que nós ensinamos, não é? A educação mais tradicional ensina desde muito cedo essa hierarquia em relação ao adulto e à criança. Quem é mais fraco tem menos poder, tem menos direito, não tem direito de exprimir as suas opiniões, necessidades e desejos, não é? Que é o outro Uhum. que manda a briga. E depois isto é transportado também para as relações românticas da mesma forma, não é? Exatamente. É, é isso, né? É tratar a criança como um incapaz, né? Incapaz de, de sentir, incapaz, né, de lidar com as próprias emoções. E aí, ao invés da gente. E aquilo, né? Eu estudo abordagem centrada na pessoa, do Carl Uhum. Rogers, não sei se vocês. Sim, sim, sim. Uhum. E é isso, né? Ele fala muito sobre a gente não atrapalhar o desenvolvimento da criança, né? Fazer tudo para não atrapalhar, porque às vezes a gente fica ali querendo colocar muitas coisas que, né? E fala da criação de relação, não é? Da relação com o outro e de focar essa relação e não essa imposição de crenças e formas. Além da nossa vontade, né? Enquanto pais, né? E achar que a nossa vontade tem que prevalecer, né? Em relação à vontade da Uhum. criança. Igual o comer, né? Teve um tempo atrás eu vi um vídeo que eu achei absurdo, assim, do pai queria que o filho comesse, e aí, para fazer com que o filho comesse, ele fingiu que estava dando comida para um boneco, e aí, depois ele batia no boneco, tipo assim, para mostrar o que, que ia acontecer se o filho não comesse. E o filho, assim, super assustado, né? E eu fiquei muito chocada com aquilo, né? E é isso, e é nessas pequenas coisas, né? Tipo, a gente acha, não, o filho tem que comer, tem que comer, tem que obrigar o filho a comer. Não, ele vai ter o tempo dele, né? A gente tem que respeitar também os limites das crianças. Marcela, mas olha, eu no outro dia estávamos a assistir a uma série aqui, a um reality show em casa, e no reality show havia umas pessoas que havia um casamento e neste caso era ela que lhe dizia ele, mas podia ter sido ao contrário,
repara como é exatamente a mesma estrutura que tu estavas aí a propor aí para o boneco e para comer. Ela na brincadeira, assim, no meio de uma risada, diz assim, eu se algum dia te apanho a olhar para outra, eu vou lá e corto, né? E eles riam todos muito, e eu estava a observar aquilo e dizer, que engraçado, isto parece uma brincadeira, mas está aqui a ser utilizada isto é uma ameaça, não é? Mesmo no meio da brincadeira, isto é uma ameaça. E é uma ameaça que depois vai limitar a capacidade de nós entrarmos em contato com aquilo que nós realmente queremos e com os nossos pensamentos e de podermos partilhar isso com o outro. Olha, se me permitem, eu queria dar aqui um saltinho na nossa conversa e imaginar que duas pessoas decidem tornar-se não monogâmicas ou pelo menos decidem começar a ter conversas onde exploram essa possibilidade. Quais são isto em termos de comunicação e de desenvolvimento pessoal é exigente, não é? Como tu estavas a propor há pouco. Quais são assim as competências fundamentais para uma relação não monogâmica poder prosperar e poder ser feliz? Uhum. Bom, acho que principalmente, no caso de partindo de duas pessoas, né, porque poderia ser uma relação solo, né, que a gente fala Uhum, uhum, solo, mas quando é duas pessoas, a comunicação, né, é essencial, a abertura, né, principalmente aí a gente usa ferramentas da comunicação não violenta, por exemplo, né, falar de mim, né, falar o que eu estou sentindo para o outro não se sentir, né, ofendido de alguma forma. Deixa eu ver, comunicação, comunicação. Isso, as nossas conversas aqui no podcast também, quando falamos de relacionamentos, acabam muitas vezes nisso, não é? No fundo, a relação é um ato de comunicação constante, não é? E que vai assumindo Falando diferentes formas. da comunicação não violenta, não é? Eu acho que a comunicação não violenta tem dois componentes que eu acho que às vezes nos ajuda, em vez de dizermos só comunicação, de destacarmos estes dois, e para ver se tu concordas, Marcela, que é a empatia e a honestidade, não é? Sim, Ok, sim, quando dizemos a comunicação, o que é importante na comunicação? Podemos dizer que é a empatia para com o outro, mas também a autoempatia, claro, e a honestidade em relação ao outro e a honestidade connosco mesmos também. E esta dança entre estas partilhas de empatia e honestidade. Concordarias com isso? sim. Sim, a empatia eu até acho que ela é muito desenvolvida durante a vivência da não monogamia, porque é isso, é você constantemente se vendo no outro, se relacionar com, tipo, eu saio com alguém e aí eu me sinto super energizada com aquela nova relação, super feliz e tal, e aí eu penso na outra pessoa saindo, né, com outras pessoas, e aí às vezes me bate aquela insegurança, mas aí eu tento pensar, né, naquela felicidade né, que aquilo me trouxe, e até uma palavra que a gente usa, né, compersão, que é você sentir felicidade pelo outro, mesmo que você não faça parte dela diretamente, né? Uhum. Felicidade pelo outro estar feliz, né? E o que a gente faz geralmente com amigos, né? Tipo, um amigo fala, passei num concurso, fui promovido no trabalho, consegui, né? Arrumei uma namorada nova. A gente fica feliz por eles, né? Então, por que nas nossas relações, né, afetivos sexuais não pode ser a mesma coisa? A palavra compressão podia ser o oposto de inveja, né? Inveja barra ciúme, né? Inveja barra ciúme, que é o outro relatar uma experiência positiva e eu não é sentir-me feliz pelo outro ou sentir-me feliz por mim também por estar a dar a oportunidade ao outro se sentir assim. Acho que pode, acho que poderia ser inveja, poderia ser egoísmo, talvez. Uhum, uhum. Eu quero viver isso, mas eu não quero que o outro viva. E, mas eu até queria esclarecer a coisa da comunicação. É uma brincadeira que eu lembrei que é muito feita no poliamor, né? Que a premissa do poliamor, todo mundo acha, né, que quem é não monogâmico, vive poliamor, vive fazendo orgias, né? Uhum.
e tal, surubas, homenagens e tal. Aham. Na verdade, a gente fala que o que a gente mais faz é comunicar. Então é comunicar, comunicar, comunicar e de vez em quando isso acontece, tal, né, se surgir essa oportunidade. Hum. Hum. Sabes que eu lembro-me de quando a primeira vez que eu pensei sobre a diferença fundamental que existe em eh, eu tenho uma relação com alguém e a pessoa chega junto de mim e diz: Olha, Pedro, hoje fui a um restaurante novo e comi. Olha, a torta de chocolate, pá, a torta de chocolate era deliciosa. E eu digo, uau, fico muito contente desta pessoa ter tido essa oportunidade. Que bom, prefiro que ela tenha comido uma torta de chocolate incrível do que se ela me dissesse, olha, foi muito má, soube mal. Ou se a pessoa disser, olha, li um livro ou vi um filme e gostei muito, eu fico contente pela outra pessoa. Mas se ela me disser, por exemplo, olha, conheci uma pessoa e beijamos-nos, e ele beija mesmo, foi um beijo mesmo bom. E de repente aquilo já não é sobre a pessoa, agora é sobre mim, não é? De repente eu fico muito zangado, e eu, a primeira vez que me pus a pensar sobre isso, assim, será que há uma diferença assim tão grande entre estas várias experiências? Ou esta diferença só existe por causa aqui dos pré-significados que nós damos a isto? Né? Eu acho que é diferente no sentido de, porque esbarra nas suas inseguranças, né. Certo, Se a certo. pessoa comenta que ela viu um filme ou comeu uma Hum, torta de chocolate e tal, aquilo, não tem nenhuma conexão com você, né, diretamente. Aquilo você consegue ver né, e você pode até querer comer a torta de chocolate, ver o mesmo hum, filme, né, e ter aquela experiência também, mas não te toca, né, não tem uma interseção com você. Agora, quando ela tem uma experiência sexual com uma outra pessoa, né, e aquela experiência pode ter sido muito boa, você compara com a sua própria performance, né? E aí entra a comparação, que é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar, né? Acho, A gente acho, vive acho que descobri agora uma coisa boa com a tua resposta, Marcela, que é quando tu disseste as outras experiências todas não têm diretamente a ver comigo, portanto eu não sinto o ciúme. Mas, por exemplo, eu de repente pensei, imagina que eu era pasteleiro e achava que fazia a melhor torta de chocolate do mundo. E agora o outro chegava e dizia: não, eu comi uma torta ótima. De repente isso ia-me fazer sentir inseguro em relação à minha torta de chocolate, que é, se calhar ela agora não vai gostar tanto da minha torta de chocolate, porque agora teve a outra, e agora dizia: não, não podes mais ir comer torta de chocolate fora de casa. e aí vem a competição, né, a Sim, comparação e a competição que são ligadas, né, ao sistema capitalista que a gente vive. E aí entra uma sim. questão política também, né, numa perspectiva de que a gente é estimulado a competir com o outro, a comparar, né, então, ao invés de, tipo, tá, eu tô ok com a minha sexualidade, eu sei que eu dou prazer para essa outra pessoa, que é diferente do que ela vai sentir com uma outra, mas eu sei que é boa a nossa relação e tudo bem, e isso bastar. É muito difícil de chegar nessa perspectiva que a gente vive, né? Assim, de que nós vivemos constantemente em comparação com o outro e nos diminuindo, né? Assim, geralmente o outro trazer uma coisa boa para alguém que a gente gosta, né? Aquilo serve como um balde de água fria na nossa autoestima, né? E Uhum. aí é mais um ponto, né, que a gente precisa trabalhar. É isso, né? Assim, tentar não se comparar, né, com as outras pessoas e assegurar aquilo que você proporciona, aquilo que, né? E é isso. Será que as pessoas não monogâmicas, por via das aprendizagens que necessitam de fazer para poderem conviver com estas respostas todas que tu estavas a falar, porque algumas são muito instintivas, não é? Como a resposta do ciúme. Será que por via desse desenvolvimento estas pessoas também são pessoas que tendem a ser menos ansiosas ou a fazerem menos tempestades em copos de água ou não? Eu acho que assim, a não monogamia, ela exige um autoconhecimento, né? E a partir do momento que você se conhece mais, essa ansiedade tende a diminuir, né? Não é uma certeza, mas
Se você está ali se trabalhando, se desenvolvendo, porque isso é necessário para você viver relações não monogâmicas, né? Se você estiver mal com você mesmo, isso não vai funcionar, né? Não adianta, tipo, é igual quem quer abrir a relação para salvar o casamento, né? Se você está num relacionamento ruim e você quer dar esse passo, né, de abrir a relação, isso não vai dar certo. Você já tem outras questões ali para resolver, você está pulando etapas, né? E está atropelando uma coisa com a outra. E então, o que eu estava falando? Hum. Olha, eu estou cheio de perguntas, mas tenho uma pergunta que até aproveito para lançar às duas, que é, vocês acham que o adotar este paradigma da não monogamia, por comparação com o velho paradigma da monogamia, é socialmente mais confortável para homens ou para mulheres? Ou é exatamente igual? Ou há diferenças? Tem diferenças. Uhum. Acreditaria Tem que sim. diferenças na... Quais é que são as diferenças? Não me digam que são outra vez as mulheres que ficam mais pressionadas do que os homens. Não, na prática, ainda Sim. assim, mais que pelo que eu estudei, né, assim, a não monogamia, ela traz uma libertação afetiva e sexual para a mulher com ela mesma. Agora, a sociedade continua julgando essa mulher e vai julgar ainda mais quando ela Uhum. assumir essa Porque as posição, pessoas, quando ela assumir as outras pessoas. imagino Oi? por norma, as pessoas equiparam uma mulher não monogâmica como uma mulher, como é que se diz em português? Uma mulher que tem muitos parceiros sexuais só, que tem muito sexo, né? Que está muito focada nisso. Imagina. Uhum. Uhum. Sim, sim. Geralmente a mulher é julgada mesmo, assim, né? Tipo, ai, nossa, ela não se dá respeito, nossa, que É, puta, é Promíscua, essa promíscua, palavra que né? eu queria dizer. promíscua. Ah, sim. Essa palavra até ela tem sido ressignificada por algumas Uhum. mulheres que vivem a não monogamia, Uhum. mas assim, de modo geral, né, o que a sociedade entende é isso, é como um julgamento ruim, né, um julgamento mal de que a mulher não se dá o respeito, de que ela, né, é quase uma prostituta, né, e vai sair, né, fazendo sexo com vários homens e não, né, todo mundo e Mas eu imagino que o homem não monogâmico também vai lidar com esse julgamento social, se calhar não tanto em relação às práticas dele, por dizer, olha, este arranjou uma forma de estar com muitas mulheres, só que ele vai ser muito penalizado por aquela velha ideia do cornudo, do homem que é traído, que é enganado, não é? pode ser, mas não pesa tanto quanto para a mulher. Pois, Porque é. os homens, principalmente homens brancos, cis, Hum, héteros, hum, têm um lugar de privilégio na sociedade. uhum, E vai continuar tendo. Mesmo que a gente mude o paradigma relacional, essas questões de gênero, elas ainda continuam atravessando essas dinâmicas de relação, né? uhum. Então, o machismo também, né? Assim, as práticas, né? A não monogamia, ela não assegura uma ética, né? Nas relações. Então, isso pode continuar acontecendo, né? Pode ser que um casal acorde, né, tenha acordado, né? Que eles vão sair com outras pessoas e tal, mas o homem, por exemplo, a mulher não está se sentindo confortável ainda, ou não quer que ele leve alguém para casa deles, para a cama deles, né? Mas aí ele faz isso mesmo assim. Não, mas a gente combinou isso, então você tem que aceitar. E aí vira uma nova imposição dentro da não monogamia, Uhum. né? Ou seja, a não monogamia é uma das coisas que a gente está quebrando, mas elas estão atreladas a várias outras coisas, né? Machismo, racismo, a misoginia, a tudo, né? Então é muito complexo. Marcelo, gostava de fazer uma pergunta assim mais pessoal, né, porque eu acho que o teu trabalho tu também utilizaste essa palavra, tu utilizaste a palavra de ter coragem e ser corajoso. E algumas coisas que eu, quando ouço que as pessoas dizem que é corajoso, tenho pena que seja preciso coragem para assumir uma coisa. Às vezes dizemos que é preciso coragem para nos assumirmos como homossexuais, ou neste caso é preciso coragem para se assumir publicamente como não monogâmica, como tu fizeste, não é? Onde é que encontraste essa coragem? Pois é.
Bom, assim, eu venho de uma família privilegiada, né? Assim, já em termos emocionais, eu tenho apoio da minha família, tenho suporte. Então, assim, nas condições que eu tenho de vida, eu me senti confortável o suficiente para dar espaço, né? Não que isso não tenha chocado algumas pessoas, né? Isso chocou e, inclusive, afastou algumas e tal. Mas eu estava tão, tão consciente e aquilo era uma verdade tão forte para mim que eu não iria conseguir conviver comigo mesma mais, eu não me cabia mais nesse armário, né? A gente fala que pessoas homossexuais saem do armário, na não monogamia também é um sair do armário, porque é você colocar a cara a tapa para lidar com preconceitos no trabalho, para lidar com preconceitos na família, né, nos lugares que você frequenta. Então, assim, na família, eu sei que meus pais poderiam ficar um pouco chocados de início, mas eu acreditava, né, eu acredito no amor deles por mim e me sentia vontade de falar com eles, apesar de ter um medo no início, mas eu enfrentei. Profissionalmente, eu sou autônoma, então eu tive também esse privilégio de não ter que lidar com pessoa, não ter que lidar com um chefe que poderia me despedir quando eu assumisse esse meu lado, né, ou colegas de trabalho que poderiam me prejudicar de alguma forma. E e é isso, acho que estar num país diferente também, né, eu morando aqui em Portugal agora, de alguma forma isso também me deixou mais à vontade para ser eu mesma, assim, não sendo tão conhecida aqui como eu sou na minha cidade no Brasil, eu acho que isso me fortaleceu, assim, me deu espaço para eu ser eu mesma, sabe? Assim, eu me senti mais confortável. Eu acho que foram essas questões, foram isso, foi Achei isso. tão bonito que disseste dos teus pais que acreditaste no amor deles por ti, não é? É mesmo chave isso, né? Uhum. E falando, pensando aqui em termos de parentalidade, é de nós, no fundo, um dos principais objetivos que nós temos como pais é precisamente fazer com que os nossos filhos consigam realmente acreditar no amor que sentimos por eles, né? Para poderem falar Uhum. E é isso. Tipo a certeza de que nós podemos ser quem nós queremos ser e de que a gente vai continuar sendo amado, né? Apesar de qualquer escolha que a gente faça, né? E é isso, né? Não que minha família não tenha problemas, teve vários problemas, meus pais são separados e tal, tem problemas, mas é isso, assim, né? Individualmente a nossa relação é assegurada, né? Assim, eu confiei nisso. E confiei em mim mesma também, né? De que eu suportaria se caso alguma coisa desse errado, de que eu conseguiria lidar com isso. Olha, gostei muito que nós estamos aqui a chegar ao final da conversa. Gostei muito que tivéssemos falado em coragem e em amor, que duas, são dois estados emocionais bem fortes e que foi bom levar a conversa até aí. Se calhar ficamos aqui com interesse e espaço e tempo para muito mais conversas. Quem quiser aprender mais sobre não monogamia, o que é que pode fazer? Pode começar a seguir a tua página no Instagram, não é? Amores Plurais, Isso. e na tua página consegue encontrar mais recursos? Sim, sim. A página no Instagram é @amores_plurais. Lá tem acesso ao podcast também, né? Que tem no Spotify. Essa semana, eu tô de castigo no, no Instagram, porque na hora de editar o meu perfil, deu um problema no site, e aí tá faltando o link que eu Uhum. coloco lá com várias outras informações. Tem material de apoio para pessoas que querem estudar mais sobre não monogamia, formulário para quem quer fazer psicoterapia, tem um livro que eu indico lá, até um livro do Carl Rogers, que é Novas Formas de Amor e Suas Alternativas né, no Casamento, que foi escrito em 1970, que é fantástico. E é isso, assim, tem várias coisas, mas aí só sexta-feira que vem É. eu. Nós depois, quando publicarmos aqui a nossa conversa, pomos os links para as pessoas conseguirem encontrar-te. Bom. Mia, queres fazer a última pergunta à Marcela, aquela que nós fazemos no final a Sim, todos os quero, convidados? Marcela. O que é para Uhum. ti uma vida mágica?
Eu acho que é uma vida com emoção. É uma vida com é uma vida que me faz vibrar. Que eu possa ser eu mesma e que ela me faça sentido, né? Eu acho que é isso. Uhum. Parece bom. Bom, acho que me consigo relacionar com essa definição. Boa. Muito obrigada, Marcela, Olha, por esta conversa e muito parabéns pelo teu trabalho. Acho que é muito na linha da frente, uma expressão tão popular neste momento, mas estás mesmo ali na linha da frente. Portanto, obrigada por isso. Sim. Então, eu Obrigado por teres partilhado connosco e obrigado pela tua coragem e pelo teu amor. Obrigado. Obrigada a vocês também por essa oportunidade de estar aqui e de falar mais, né, sobre isso. Boa. Boa. Chegar mais Até à próxima.